Henker que vive duas vezes. Capítulo 277. Tritão, 2. É o acumulador. O acumulador está aqui. Pegue ele. Assim que Yon-Woo apareceu, Tritão imediatamente avisou os capitães de cada barco. Os capitães moviam-se ativamente. Eles rapidamente se prepararam para o ataque iminente de Yon-Woo. Ao contrário do 92º Esquadrão do Regimento Fantasia, que subestimou Yon-Woo, Tritão reuniu informações sobre Yon-Woo antes disso. Desde sua contribuição no Endless World of Night, até como ele lidou com os 9 filhos do dragão, como ele atacou fatalmente a Rainha do Verão e que tipo de poder ele tinha após o 26º andar. Eles o consideraram pelo menos no nível de um Henker. Eles até julgaram que ele poderia estar em um nível alto. Auto-ranqueador. Foi mais fácil falar do que realizar. Era impossível para um jogador do andar inferior que ainda não tinha passado pelo 30º andar ter esse poder. As pessoas que eram consideradas reis agora eram assim na juventude. Recentemente, apenas Heavenwing foi um gênio assim. Além disso, as pessoas em Tritão que julgaram Yon-Woo ouviram que ele estava em primeiro lugar em todos os andares e pensaram que ele poderia ser alguém que poderia resistir a Alforone. Quaisquer que fossem os limites de seu poder, a partir de agora, Tritão estava em guarda contra Yon-Woo. Os altos escalões não se importavam com o número de seus inimigos. Cada um deles tinha uma ou duas habilidades extremamente poderosas, então só poderiam ser detidos quando alguém que fosse tão poderoso quanto eles se aproximasse ou se tivessem um sistema de barreira que pudesse deter tal pessoa. Felizmente, Tritão tinha um sistema de barreiras. Menor que bênção de Poseidon, maior que. Poseidon generosamente cedeu suas autoridades ao que era basicamente seu culto. Quanto maior a sua coragem, mais buffs e poder de defesa eles receberam. Deixando todo o resto de lado, este era o território de água que Poseidon governava. O Rio das Almas era literalmente um rio de almas com incontáveis fantasmas vagando ao seu redor, por isso estava profundamente afiliado aos deuses que governavam a morte, mas como estava na forma de água, a influência de Poseidon seria maior. Mesmo que Yon-Woo tenha ativado a inacreditável onda de fogo, eles estavam confiantes de que poderiam detê-lo. Isto foi, até encontrarem algo atacando o fundo de seus navios. Quang. Quang. O que é isso? Monstros reis do mar. Eles são monstros reis do mar. Os predadores estão atacando o fundo do navio. Por que eles estão de repente? Quang. As ondas do rio quebraram novamente, e um grande número de outros monstros reis do mar, como os predadores, surgiram e começaram a atacar os navios de Tritão. Os predadores mastigavam o fundo dos barcos com os dentes, e aqueles com corpos longos e semelhantes a cobras enrolavam-se nos barcos para destruí-los. Os jogadores de Tritão ficaram muito surpresos com o ataque repentino dos monstros reis do mar e foram forçados a voltar sua atenção para eles. Rei do mar. No momento, o artefato sagrado de Shetu que Yon-Woo tinha em volta do pescoço, o feitiço da água do mar, estava brilhando intensamente. A outra opção do artefato sagrado foi ativada para controlar os monstros reis do mar. Quando Yon-Woo descobriu a marinha de Tritão, ele não veio à superfície imediatamente, mas primeiro reuniu os monstros reis do mar próximos. Talvez se estivessem em terra, seria melhor. Mas no rio, território de Poseidon, ele estava em desvantagem em muitos aspectos. Além disso, mesmo que suas habilidades tivessem crescido a tal ponto que o número de seus inimigos não importasse, uma grande diferença entre seus números ainda seria difícil. Se o navio fantasma fosse capturado enquanto ele estava lidando com Bentek, seria Yon-Woo quem estaria na beira da prancha. Por causa disso, Yon-Woo trouxe os monstros reis do mar para deixar Tritão desordenado. Uma grande quantidade do poder sagrado do feitiço da água do mar foi usada, mas foi definitivamente eficaz. Os monstros reis do mar eram difíceis até mesmo para Tritão lidar. Com dezenas deles causando o caos, é claro que suas linhas seriam confusas. A parte mais irritante sobre os monstros reis do mar era que a maioria deles tinha um intelecto elevado. Eles rapidamente se esconderam debaixo d'água quando Tritão revidou e apareceu novamente para atacar os jogadores no convés quando viram a chance. Tritão não teve a chance de se concentrar em Yon-Woo com a situação em questão. Este era o momento que Yon-Woo estava esperando. Pate. Yon-Woo usou Blink e apareceu em um navio cercado por predadores. Assistir. O capitão tentou gritar em alerta, mas... Quang. Yon-Woo já estava balançando Vigrid. Quando a aura negra foi emitida, uma onda de fogo se acendeu e o convés desabou com uma grande explosão. A fumaça preta subiu no ar. O fogo devorou o convés. A água do rio correu pelas fendas do barco e o navio afundou, dividido em dois. Salve-me. Os piratas cercados pelo fogo pularam na água do rio gritando. No entanto, eles apenas foram varridos pelas ondas furiosas ou se tornaram lanches para os monstros reis do mar. Num instante, foi um pandemônio. Yon-Woo ativou o Blink indiferentemente novamente e mudou-se para seu próximo alvo. Era o navio 12, o mais próximo dele. O capitão do 12º navio, Kart, que estava esperando por ele, franziu o rosto e balançou a alabarda com força. A cabeça de Yon-Woo quase foi esmagada enquanto fortes ventos giravam ao seu redor, mas ele bloqueou o ataque com Vigrid e se envolveu em asas de fogo, ativando Blink novamente.
Ele apareceu bem na frente de Cart. Seu ataque pousou exatamente em seu plexo solar. Quang. Cookie. A armadura que Cart usava dobrou-se para dentro e ele foi surpreendido pelo impacto. Ele caiu na vela. Com os intestinos esmagados, ele morreu logo em seguida. Rachadura, cucucu. A vela não aguentou o choque e tombou para o lado. Ao mesmo tempo, o navio inclinou-se e a proa foi dobrada perpendicularmente. Yon-Woo reuniu o poder mágico em seus pés e esmagou-o com vés. O navio que já havia perdido o equilíbrio foi completamente destruído e um fogo negro subiu de onde Yon-Woo estava. O fogo negro parecia fogo do inferno e era quente e pegajoso. Além disso, era ganancioso. Tocou a água do rio, mas não se apagou. Em vez disso, incendiou-se ainda mais. O fogo negro criado a partir do fogo sagrado, da aura e da consciência era uma criatura mágica que não seria apagada a menos que Yon-Woo quisesse. O ataque de Yon-Woo não parou por aí. Onde voavam faíscas, colunas de fogo negro subiam e ameaçavam os outros barcos. Na verdade, alguns navios quase foram destruídos por causa disso. E ali, das sombras, presságios de monstros foram derramados. Com o terceiro espírito fortalecido, os presságios monstruosos que tinham estatísticas mais altas saíram do fogo e da água do rio como se não fossem nada, massacrando os jogadores de Tritão. Os navios afundaram um por um e, quando 15 navios desapareceram, Tritão sentiu que estava em perigo. Monstros reis do mar vinham sem fim do rio das almas e agora, o fogo negro movia-se acima da água do rio em direção a eles. Os monstros das sombras que eles não podiam ver os deixavam nervosos. Além disso, sempre que Yon-Woo usava o Blink, as naves eram destruídas sem sequer ter chance. A rede que eles criaram para prender Yon-Woo e o navio fantasma acabou se tornando uma faca de 2 gumes para eles. Separados, fique o mais longe possível dele. Julgando que suas forças seriam esmagadas nesse ritmo, os capitães se dispersaram da rede que haviam criado. Todos os navios se viraram para fugir do território de Yon-Woo. Foi a perda completa de Tritão, o governante do mar. Mesmo enquanto a situação piorava, os navios do capitão com Bentek não se moveram. Que divertido jogo de fogos de artifício. Está queimando bem, em chamas. Bentek começou a rir. Sua risada foi tão alta que ecoou pelo convés. No entanto, todos os seus subordinados tinham rostos preocupados. Eles podiam ver Yon-Woo se movendo pelo ar com suas asas de fogo, perseguindo os navios em fuga. Os monstros reis do mar também não pararam o ataque. O navio fantasma que foi atacado não estava mais na defensiva. Nesse ritmo, seus barcos seriam destruídos. No entanto, Bentek estava apenas rindo, sem se mover nem um pouco. Ele estava apenas rindo em seu trono. É claro que eles se sentiram frustrados. Capitão, o dano do nosso lado será grande se isso continuar. Você precisa. Jin Heng. Sim, senhor. O que você acha que é mais importante ao reunir forças? Foi uma pergunta repentina. Jin Heng arregalou os olhos. Bentek era alguém a quem serviu na Rosa Azul, mas ainda não o entendia bem. Mesmo parecendo simples e violento, ele era extremamente astuto por dentro. Você acha que são pessoas? Ou dinheiro? Não sei. Ambos estão errados. Jin Heng inclinou a cabeça. Se não foram pessoas ou dinheiro, o que foi? E por que Bentek estava dizendo isso na situação urgente? É uma honra. Os olhos de Jin Heng se arregalaram. Também podemos conseguir pessoas. Podemos comprar escravos ou usar os humanos monstruosos canibais. O mesmo acontece com o dinheiro. Se precisarmos de mais, podemos roubá-lo. Mas a honra é diferente. O fogo ardia dentro dos olhos de Bentek. Construir honra é muito difícil. Também é difícil espalhá-lo por toda parte. Há tantas coisas que atrapalham isso. Mesmo se você construir, tudo desaparecerá se você cometer um erro. Construindo tudo de novo, você precisa de mais tempo do que antes. Os 8 grandes clãs construíram sua honra da maneira que Bentek disse. Minha ex-amante, Lana, perdeu essa honra. Ela sempre vencia, mas eventualmente se ajoelhou diante dos 8 grandes clãs. Foi por isso que a Rosa Azul caiu. Ela se esforçou para recriá-lo, mas, aos meus olhos, foi tudo um desperdício. Restabelecê-lo? Ela nem sabia que as pessoas ao seu redor estavam tentando esfaqueá-la pelas costas. Jin Heng pensou em quando causou o golpe com Bentek no passado. Naquela época, Lana realmente parecia possuída por alguma coisa. A sábia e astuta Lana se foi. Ela estava sempre com raiva, querendo vingança e desiludida, como se estivesse sempre drogada. Outros piratas se aproximaram dela dizendo que iriam ajudar, mas na verdade, eles só queriam roubá-la. Bentek e seus subordinados não conseguiram se conter. Era óbvio que as forças restantes seriam destruídas no ritmo em que ela estava indo. Mas Lana não conseguia se recompor. Foi por isso que Bentek causou o golpe. Ele destruiu o palácio de Quartzo. E ele matou sua própria amante. Poseidon queria roubar parte do poder sagrado de Cheto nesse processo. Mas ainda assim, foi completamente Bentek quem o quis. Com isso, Bentek assumiu o controle da Rosa Azul e colocou os outros piratas sob seu comando. Foi a criação de um novo grande clã, Tritão. A honra é feita da vitória. Se as vitórias continuarem, as pessoas se reuniram como mariposas atraídas pela chama e até darão dinheiro que não têm. Tritão não foi feito assim,
Os 8 grandes clãs também foram criados assim, então não podemos perder até atingirmos esse nível. Jin Hang percebeu o que Bentek estava dizendo então. Jin Hang só estava preocupado com os danos contínuos. No entanto, Bentek era diferente. O dano que eles estavam recebendo não era importante. Se eles fossem vitoriosos no final, tudo bem. Não, seria uma conquista ainda maior. Bentek usou seus subordinados como isca. Foi para confirmar o poder do acumulador. Ele já havia reunido informações, mas queria verificar com seus próprios olhos. Além disso, isso significava que Bentek reconheceu Yong-woo. BRR. Jin Hang tremeu. Ele sempre sentiu isso, mas seu mestre era violento, cruel e às vezes de sangue frio. Pensou no apelido de Bentek. Governante. O governante Rei Bentek. Não havia ninguém que pudesse resistir ao governante do mar. Traga a lança. Bentek estendeu a mão. Então, 5 de suas criadas se ajoelharam e ofereceram educadamente sua lança. Suas mãos tremiam por causa do peso. Triaina. O artefato sagrado de Poseidon que tinha a capacidade de causar tsunamis, terremotos e tempestades. Foi um artefato sagrado maior do que o que Yong-woo viu no tesouro do Olimpo. Baki. Bentek levantou-se lentamente com Triaina em suas terras, derrubando-a no convés. Só então, ele pôde ver Yong-woo voando em sua direção com suas asas de fogo. Ficou claro que ele estava se aproximando deles depois de ler a energia de Bentek. Fogo Negro seguiu atrás dele. Bentek aceitou o desafio de Yong-woo com bom humor. Ele criou Triaina com uma risada. Venha, tempestade. Só então, nuvens escuras começaram a se aglomerar acima. Relâmpagos brilharam entre as nuvens e o Rio das Almas foi sacudido violentamente. URRRR, Quaquaquang. KRRR. Autoridade menor que chuva tempestuosa maior que. Com o poder sagrado de Poseidon, tsunamis de dezenas de metros de altura invadiram Yong-woo. A tempestade girou e dezenas de raios caíram de cima.